Bom dia a todos. Como diz o Bernardo, não me apresentar, né? Alguns já me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior, esposo da Ludmila, discípulo do Rubens e da Cíntia. É com muita alegria que eu venho aqui passar a mensagem do Senhor que Ele deixou claro no meu coração durante 15 dias. E assim, não foi um tema que me deixou no conforto, mas foi um tema que me trouxe confronto. E assim como trouxe para mim, eu peço que o Senhor toque no seu coração nessa manhã, tirando de nós toda dureza espiritual, às vezes alguma aflição, algum medo, algum trauma. Eu te convido, se você pode, a ficar de pé. Feche seus olhos. Se você pode, coloque a mão na sua cabeça. Senhor Deus, nessa manhã nós te pedimos graça, Deus. Queremos render toda a nossa adoração a Ti, Deus. Dizer que Tu és bem-vindo em nosso meio. Nós queremos te pedir que o Senhor tire de nós toda a influência que venha tentar nos atrapalhar, que venha tentar atrair a nossa mente, ó Pai. Nós te pedimos, liga nos céus todo o pensamento ao Senhor, ó Pai. Nós tapamos todas as vozes que tentam influenciar nosso coração. Nós designamos, ó Pai, que a sua voz seja a principal dentro desse salão. Nós consagramos a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos na sua presença. Tira de nós toda a dureza espiritual, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos constrange. E nós bem dizemos que já não somos nós quem fazemos, mas sim o Teu Espírito Santo. Por isso, ministra em nossa vida, de uma maneira que nós não permaneceremos mais os mesmos, Pai. É o que nós te pedimos, entregamos a Ti e consagramos em nome de Jesus. Aleluia. Primeira vez que eu vi esse vídeo, quando eu olhei para esse relógio, eu tive muito medo. E não é o relógio que você usa no seu celular, não é o relógio que você tem no seu pulso, mas o relógio de Deus. E esse relógio a gente não vê, a gente não sente, a gente não controla o próximo segundo que está por vir. Eu vou ler alguns versículos e, na maioria, quem estiver acompanhando, está na versão NVI. Em Joel 2,12, diz assim, ó: agora, porém, declara o Senhor, voltes para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Eu passei muito tempo da minha vida pensando que as coisas de Deus seriam na força do meu braço, que seria do meu jeito, na minha força, no meu dinheiro, nos meus propósitos. Mas o Senhor, Ele nos adverte e muda toda essa situação para a ótica dEle, né? E a gente pode observar isso durante a caminhada, que toda vez que a gente entrega nosso coração a Ele, Ele nos constrange. Ele reverte a nossa ótica humana, dizendo que não é do jeito que a gente pensa,
não é do nosso jeito, não é da nossa força. E dessa vida a gente pode observar que a gente não vai levar nada. Você não vai levar suas riquezas. Você não vai levar a sua casa, a sua boniteza, as suas roupas. Você não vai levar nada que você conquistou nessa terra. Nem mesmo o milagre que você recebeu aqui você vai levar para os céus. E a palavra nos garante que quando entrarmos nos céus nós teremos corpos incorruptíveis. Seremos perfeitos. Então tenha tudo, mas não se apegue a nada aqui na terra. Tenha tudo, mas não torne o seu primeiro amor. Porque muitos de nós tornamos às vezes o dinheiro, as nossas finanças, como a nossa força. Muitos de nós até pensamos que só seremos felizes quando comprarmos a nossa casa, quando nós tivermos um carro legal, quando nós tivermos um tênis de marca que está usando na moda. As coisas não funcionam bem por aí. E Jesus nessa manhã ele veio nos alertar sobre isso, que o tempo está acabando. E o que nós temos feito desse tempo que Jesus nos oferece dia após dia? A palavra nos fala que a misericórdia dele se renova a toda manhã. É por isso que você está aqui e eu. Porque a misericórdia dele se renovou na minha e na sua vida nessa manhã. Uma manhã de domingo fria, onde você podia estar na sua casa, no conforto do seu lar, junto com os seus filhos. Mas você resolveu vir aqui ouvir a palavra de Deus. E nossa vida, ela é como uma fumaça, as coisas passam muito rápido. Você vê a pessoa hoje, amanhã ela interna, morreu. É um vírus, uma bactéria, um assalto, um acidente. O que será de nós diante do tempo de Deus? Lute contra a sua carne. A nossa carne, eu costumo dizer, a bichona, ela é maldita, ela grita. Há uma militância, eu sempre falo com a nossa célula que há 2 leões dentro da gente. Qual a gente alimentar mais, esse ele vai gritar. E muitos de nós, eu mesmo falo por mim, às vezes a carne tem gritado mais alto. E a palavra fala para a gente agarrar a nossa carne na cruz. Gálatas 5, 24. Ela disse, os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Eu quero te levar a refletir que, pensa comigo, se todas as vezes que vier uma vontade na nossa carne a gente fizer. Eu falo por mim, hoje eu não estaria aqui. Eu já errei muito, eu já pequei muito, eu peco até hoje. Mas eu tenho aprendido com o Senhor que Ele nos dá esse domínio sobre a carne. E a gente vê na palavra de Deus onde grita, aquieta-te minha alma. E nós temos deixado essa carne aflorar. Nós temos deixarmos essa carne gritar mais alto. Então o diabo ele tem um papel nessa terra. A gente já conhece esse texto, João 10, 10. Ele fala que ele veio somente para matar, roubar e destruir. Mas para comigo para pensar que Jesus, Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Se a gente for olhar esse versículo, ele fala para que a gente tenha vida em abundância. E o diabo, então, eu acrescento um pouquinho mais, que ele quer ter gente distraída, para quando Jesus voltar, nós ficarmos. A gente costuma ver nesse Discovery
Channel aí, a gente vê as manadas de animais, o inimigo, ele pega a presa mais afastada do rebanho. O animal mais fraco, o animal mais distante. E a pergunta que fica para nós nessa manhã, o quão dentro nós estamos da obra do Senhor? O quão dentro você está nessa manhã? Ou você está aqui nessa manhã somente para cumprir um ritual? Eu brinco com a minha esposa que é um católico evangélico. Quem já ouviu esse ditado? Vai na missa para cumprir o ritual. Isso é muito sério. E nunca se ouviu tanto em falar sobre a volta de Cristo. Quantos estão ouvindo sobre isso? Ou às vezes nem estão ouvindo. Nunca se viu tanto sobre a degradação humana. Nunca se viu tanto falar sobre perversidade. Nunca se ouviu tanto em falar sobre as catástrofes. A gente viu esse último terremoto que teve agora. Que desastre. E a volta de Cristo será como um ladrão. Você não sabe que dia, nem hora, nem tempo. A única certeza que nós temos é que nós temos que ter azeite em nossas lamparinas. Por isso que eu te fiz a pergunta, como você está nessa manhã? Como você tem levado a sua vida? E nós podemos entender que a igreja ela está nos seus últimos dias aqui na terra. Vai chegar um tempo que você vai querer entrar nessa porta e você vai encontrar somente aqueles que ficaram. Não estou te falando isso aqui para te assustar, para te deixar aflito, para te trazer comoção, não é nada disso. Alguém precisa gritar essa verdade. Que o tempo está acabando. E muitos de nós estamos desperdiçando a oportunidade daquilo que Jesus confiou à nossa mão. Cada um de nós aqui, do pequeno ao mais alto, do mais novo ao mais velho, temos um chamado ao Senhor. Ele confia um chamado a cada um de nós. Temos vidas debaixo das nossas mãos. Eu não falo somente em questão espiritual, mas também natural, para quem tem filhos. Olha a dificuldade que é criar uma criança na sociedade de hoje, diante a tanta ideologia que o mundo proporciona. E dentro da igreja não é diferente. Às vezes a pessoa chega com um molde do mundo e quer viver esse molde aqui dentro. E ela quer levar esse estilo de vida para com Deus. E não funciona. A palavra fala que a carne, ela milita contra o Espírito. Há essa briga dentro de nós. Jesus está voltando então em cada terremoto. Você pensa, como assim Jesus está voltando? Em cada terremoto Jesus está voltando. Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Jesus está voltando, pois o amor está esfriando. O aumento da iniquidade. Mateus 24:12. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa iniquidade é uma questão, às vezes, delicada de ser tratada. Porque tem pessoas que costumam ter um pecado de estimação. Não quer largar ele. E esse pecado, às vezes, ele pode te levar para o inferno. E o pecado na vida da gente, ele começa pequeno. Sendo que um dia ele vai se tornar grande. E o papel do diabo é sempre ter uma forca no final dessa história. E essa repetição do pecado, ela se torna iniquidade. A que ponto nós temos arrependido dos nossos erros? A que ponto nós temos levado o perdão de Deus sobre nós? A que ponto nós somos merecedores desse perdão?
E a palavra de Deus fala que Jesus ele está voltando quando há pregação. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu não sei se você tem interesse em internet, em documentários, mas ali mostra várias pessoas hoje sendo mutiladas, sendo mortas em vários países. E hoje nós temos a oportunidade de estar dentro desse salão, às vezes aconchegado, com ar, com som. Você está acomodado numa cadeira legal. Mas muitos vizinhos nossos não têm essa oportunidade. E Jesus está voltando através dessa pregação. Quem sabe para muitos de nós essa é a última oportunidade de ouvir sobre Jesus. Quem sabe nessa manhã o seu tempo não é chegado ao fim. Não estou falando que você vai morrer não. É só Deus que sabe, Ele virá como um ladrão. Mas é para que a gente venha sair daqui refletindo. Porque essa volta, ela vai acontecer. O grau de degradação humana, ela tem aumentado a cada vez mais. Eu vi uma reportagem essa semana falando sobre essa organização LGBT, que é mais, que Y, sei lá, o tanto de letra que eles aumentaram aí. E o palestrante estava falando e xingando os crentes. Eu não falo crente como igreja Shalom, não é isso não. É para você que tem Jesus como único e suficiente Salvador. E perdoe a palavra. E lá o palestrante falava, essa semana, essa raça tem sido a desgraça da nação. É eles que têm impedido Satanás até chegar até o povo. Então assim, o próprio Satanás reconhece que Jesus é o centro. Que Jesus é aquele que reina. Que Jesus é aquele que governa. E se nós não fazermos a nossa parte, Satanás ele trabalha duro para fazer a parte dele. Ele tem ceifado vidas de jovens que não têm levado a sério o plano de Deus, o plano da salvação. A Bíblia nos garante que filhos que obedecem aos seus pais, eles terão vida longa nessa terra. Eu direciono essa palavra agora para os filhos, para você que é filho. O quanto você tem honrado seus pais? O quanto você tem obedecido? É uma garantia de salvação, uma garantia de certeza que nós teremos vida longa nessa terra. E eu não falo honrar de dar presente, não é nada disso não. Às vezes uma ligação, um bom dia, um eu te amo. Muitos de nós às vezes perde esse costume de dizer que ama as pessoas. Há quanto tempo você disse um eu te amo para alguém? Há quanto tempo essa palavra não reina dentro do seu lar? E Jesus está voltando diante de pequenos gestos, mas diante de grandes catástrofes. Está chegando a hora que as portas serão fechadas. Está chegando a hora em que esse relógio ele vai parar. E eu te pergunto, você sabe quando vai ser seu dia? Nós temos medo do amanhã, nós programamos muitas coisas, nós investimos no futuro, não é nada errado nisso. Não é nada errado em planejar. Mas de que maneira você está conduzindo tudo isso? Você não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Não estou pondo medo nas suas férias não é nada disso. Para quem programou umas férias legais aí, não é nada disso não. É sua vida com Deus. É uma eternidade com Deus. Lá na glória. Não é para quem não passa nem 20 minutos com Deus aqui na terra. Se você não consegue orar com Deus aqui na terra, imagina nos céus. Jesus escancara essa verdade para cada um de nós. O que nós temos feito, aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos.
Há um papel do pai e a mãe ter o evangelho estabelecido dentro dos seus lares. Como está a sua casa nessa manhã? Como está seu coração? Eu levei uma vida errada durante tempo, achando que eu nunca seria descoberto pelo meu pecado. E esse pecado me trouxe grandes benefícios, às vezes até financeiro. Mas vai chegar uma hora que esse pecado ele vai te cobrar. Eu te garanto, e você pode ter certeza, que você vai perder tudo. Às vezes seu casamento, às vezes seus filhos, sua dignidade. Seu caráter vai ser jogado ao chão. Você não vai ter valor nenhum perante as pessoas que te amavam. Os olhos podem se voltar para você. Por isso, nessa manhã, se arrependa. É só você e Deus. Sua esposa não pode te ajudar nisso. Seu esposo não pode te ajudar. Seus filhos não podem te ajudar. A salvação ela é individual. É só para você. O que você tem feito quando você está sozinho? Quando você está dentro do seu carro dirigindo? O que as pessoas veem quando te vê? Como você é enxergado na sociedade? A volta de Cristo pode ser um reflexo de como você está andando hoje. Como está a alegria dentro do seu coração? Para muitos, a volta de Jesus é sinônimo de tristeza e choro. Mas para muitos é motivo de alegria. Quem aqui quer a volta de Cristo? Quantos aqui quer morrer? Entenderam a resposta? Motivo da alegria e do choro? A morte é uma situação delicada. Uma situação que ninguém quer enfrentar. Ninguém quer passar por ela. E essa palavra, eu tentei dividir ela em quatro pontos que pode ser a chave para a gente vencer esse relógio que não para. E esse primeiro ponto, ele fala sobre essa volta de Cristo. Para nós esperarmos o noivo com as nossas lamparinas cheias, acesas. Como está seu combustível aí? E eu sou muito observador, eu olho sempre assim. Observem para vocês verem. Festa da roça, um congresso que vem uma pessoa diferente. Né? A gente teve festa das nações agora, você vai na sede, está lotado. É assim ou não é? Chega na segunda, tem 4 pessoas na oração. Sabe, chegou o tempo da gente encarar as coisas de Deus com mais seriedade. Não estou falando aqui porque eu estou pregando que eu sou perfeito, eu preciso melhorar e muito. Às vezes eu me coloco no primeiro local nessas falas. É sobre estarmos envolvidos na grande missão. E eu te convido, se você pode, se você tem essa disponibilidade, amanhã, às 19 horas, a porta está aberta. A oração acontece aqui. Milagres acontecem nesse ambiente. E quem perde é só a gente. E sinto muito em te dizer, quem perde é você que está ficando no conforto de sua casa. Lógico, todo mundo tem seus compromissos, todo mundo tem seus trabalhos. Mas um dia do mês você consegue vir. E se você não consegue vir, tira esse tempo na sua casa. Porque a gente vê e pode acreditar que a oração ele move as montanhas. Ele move nosso coração. Ele traz nosso coração temente ao Senhor. Ele nos traz mais sensibilidade. E como nós podemos ver então a volta de Cristo se nós não estamos sensíveis?
Chegou uma época da minha vida que eu não tinha sensibilidade, para muitos que me conhecem, em ofertar na vida de muitos, em doar na vida daqueles que estão em situação de rua. Eu não estava nem aí mais para esse povo. Porque o pecado, ele tomou tanto a minha alma, ele impregnou tanto em mim, que a compaixão acabou. E como eu posso enxergar então essa volta de Cristo? Se a dureza de coração estava impregnada em mim. Essa manhã é manhã de reflexão. Como está a sua alma? Qual nível você está nas profundezas do Senhor? A oportunidade do pecado, ela vai bater na nossa porta todos os dias, a todo instante. E a verdade que eu te digo é que o mesmo pecado que você acha que você já venceu, ele vai bater na sua porta. Às vezes o roubo, a traição, as drogas, a mentira. Ah, mas eu não minto. Às vezes você mente para você mesmo, dizendo que não tem tempo para o Senhor. Jesus está voltando. E eu não sei o que vai acontecer com a minha e com a sua vida quando nós sairmos daquele portão afora. A única certeza que eu tenho para mim é que eu tenho que ter minha vida consertada no Senhor. Porque para o cristão há duas situações quando a morte é estabelecida: o céu ou o inferno. Não tem purgatório não, irmão. É duas direções. E para onde você quer ir? Com a vida que você está levando nesse domingo de manhã, para onde você vai ser destinado? E a Bíblia fala em Apocalipse que Jesus vai voltar para a sua igreja, mas Jesus também vai voltar somente para você. Eu preguei uma palavra na cela, tem uns 15 dias, que todo ano, o aniversário da sua morte, ele é passado. Deus já tem a data certa, o momento e o jeito que você vai morrer. É por isso que nós temos tanto medo do amanhã. Dessa incerteza. Suas finanças não vão te assegurar que você vai receber sua salvação. A sua esposa orando por você não vai trazer a certeza que você vai para os céus. Sua busca é individual. Ah, eu tenho um intercessor que ora por mim, amém. Isso só acrescenta, mas e você? Em um segundo momento, a nossa luta é contra o pecado. Que situação terrível. Que o pecado, ele nos afronta. E não pensa você que o pecado é ruim. Não pensa você que o pecado, ele é algo que a gente vai viver distante, porque se não fosse bom, ninguém praticava. Vocês sabem por que a pessoa faz um assalto, às vezes, na maioria das vezes? Pelo poder da adrenalina. Um misto de mistura e sentimentos. E às vezes pela finança. O porquê da droga, o porquê do álcool, o porquê da prostituição, o porquê dos vícios. Porque tudo isso é prazeroso. E eu aprendi algo na minha vida. Acho que eu preguei essa palavra uns 4 anos atrás, quando a gente estava tendo culto lá em cima. Quando estava reformando o salão. E foi uma das coisas que me ajudou a me libertar de vez da masturbação. Para que toda vez que você praticar esse ato, no final desse ato você cheira a sua mão. Ali é o cheiro da morte. Não pensa você que está escondendo a sua esposa, escondendo os seus filhos, apagando o histórico do seu telefone. 2 pessoas não passam batida nessa história. Deus e o diabo.
Tua palavra ela serve de alerta para nós nessa manhã. Tudo que o diabo quer é fazer a gente achar que nós estamos no controle. No começo eu disse que todo pecado ele nasce pequenininho. E o diabo ele tenta nos enganar, fazendo que a gente achar que está no controle. Mas na verdade não. E o pecado ele vai te dando legalidade. A corda vai sendo aumentada. Mas vai chegar um dia que essa conta será cobrada. Essa conta é alta. E vai chegar um dia que essa forca ela vai ser puxada. E é aí que mora o problema. Morrer no pecado. Quantos de nós nessa manhã, se morrer agora, vai para o inferno? Quantos nessa madrugada não praticaram algum tipo de pecado? Quantos ontem não discutiu, não amaldiçoou a vida de alguém, ou olhou torto para alguém? E quantos de nós não se arrependeu de tudo isso? E eu pergunto para mim e para vocês, se Jesus voltar agora, para onde você vai? E diante dessas tantas perguntas, eu fiz essas perguntas para mim. Eu falei, Deus, misericórdia. Como eu tenho levado a minha vida. Como eu tenho enfrentado tudo isso que o mundo me oferece. Tiago 4:7. E a gente pensa que essa luta, ela é invencível, mas não. Jesus, ele tem sempre um escape para cada um de nós. Jesus, ele tem sempre a solução antes do pecado. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos pegar o exemplo da pornografia. De que maneira você vai vencer a pornografia? Fugindo, largando seu telefone, largando de ficar em ambientes sozinhos, isolados. Quando a esposa sai, você fica sozinho? Vaza, irmão, desculpa a palavra, vaza. O pecado você tem que correr dele. Porque o mesmo pecado que você acha que já venceu, ele vai bater a porta. O diabo ele vai fugir, mas a tentação não. Ela vai bater. E cabe a nós rejeitar tudo isso. A oportunidade no pecado ela é lançada todo dia, a todo instante para cada um de nós. Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistem a ponto de derramar o próprio sangue. Se a gente for levar ao pé da letra esse versículo, não fala de você se cortar e ver o sangue derramar, não é nada disso, não. É esforço. Na mesma situação da pornografia, se é o celular que faz pecar, quebra esse celular, irmão. Eu falo para minha esposa, a gente mexe muito com rede social, e o contato que você salva, ele fica compartilhado no Facebook, às vezes no Instagram, e a pessoa que você aceita vem solicitação de amizade daquelas outras pessoas. E a gente mexe com vendas. Eu falei para minha esposa ontem, o quanto de mulheres seminuas está na nossa rede social. O povo se entra na minha rede e fala, o que é isso aí, irmão? Que amizade doida é essa? E eu te pergunto, se você me der seu celular, eu posso vasculhar a ampulheta do seu Instagram? Isso tem alimentado almas de muitos de nós. Às vezes pornografia, às vezes um vício que não é nada de dinheiro, de drogas, de álcool, não é nada disso. Às vezes o vício de ficar só rolando na tela. Isso tira de nós tempo de qualidade com o Senhor. E por isso que nessa luta o pecado ele tem vencido a cada vez mais. Porque nós não temos resistido a Satanás.
Nós não temos resistido àquilo que Ele nos oferece. Porque a gente sabe que a princípio Ele é prazeroso, porque o pecado é prazeroso, mas que no final é caminho de morte. São detalhes que o diabo ele age, em pequenos detalhes, é um troco no supermercado que se passa batido. Começa a receber troco a mais e a oportunidade vai sempre vir a mais. Tive problemas na área da finança. Um dos meus pecados que eu comentei foi sobre isso. Mês passado eu fui fazer compra no Vila Forte para a marmitaria. E eu sempre pago no Pix. Sei que a compra tinha dado 300 e pouco. Eu fui, gerou o Pix na tela. Na hora que eu fui pagar, a compra passou 1 centavo. Falei, opa. Eu brinco com os meninos, chuta que é macumba. Porque se eu fosse querer sair na vantagem, era R$ 299,99 no meu bolso. Fui comprar a embalagem. Na mesma semana. A moça me cobrou R$ 5 numa compra de 200. E se eu fico calado? O mesmo pecado que eu achei que já tinha vencido, bateu na minha porta. Na minha situação foi a vida financeira. Na minha situação foi a masturbação, a pornografia. E para você? Só você sabe qual é a sua luta. Só você sabe qual é a luta interna que você tem. E a palavra, ela não traz somente para a gente ficar pesaroso, ou pensativo, ou desanimado. Mas é quando você pensa em desanimar, quando você pensa em fraquejar, Jesus vem com seu poder e Ele te aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. Quando você não tem mais forças, Jesus vem e te diz, eu te alegro, eu te animo, eu te seguro pela mão direita. Então nessa manhã é um dia de nós despertarmos e avançarmos para o reino de Jesus. Nós temos essa garantia que Jesus é a nossa força, Ele é o nosso sustento. Isaías 41:10, ele fala sobre isso. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a destra da minha justiça. De que nós temos medo então? Onde há um Deus que nos assegura, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos segurar. Será que nós temos dado mais aval ao poder de Satanás do que o poder de Deus? Essa garantia quando fala que Jesus pisou na cabeça dele, e nós não temos assumido isso. Nós temos dado crédito ao que Satanás pode fazer. Nós temos dado mais valor nas coisas tenebrosas do que o mundo da salvação pode nos dar. E o terceiro ponto, o dia mau. Ele vai bater na sua porta. Não pense que você está livre dele. Que o dia mau ele chega. O dia mau ele bate no seu coração. Jó 14:7. Max, se você puder colocar Almeida Corrigido e Fiel, por favor. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Engraçado é que, se a gente for pegar o contexto desses versículos, fala da vida de Jó. E fala que de um homem que está falando de esperança. Quem é Jó para falar de esperança?
onde uma situação que ele perdeu tudo. E logo após ele vem falar de esperança para cada um de nós. Mas a palavra de Deus, ela é rica em detalhes. Ela é rica em pequenas letras. Volta no versículo 7, por favor. Porque há esperança para a árvore que se for cortada. O que está querendo dizer esse texto? Se você for cair, Deus vai te sustentar. Se o pecado bater na porta e você tiver intimidade com Deus, Deus vai te livrar. Se o dia mau chegar, você pode ter que há esperança. A gente não está livre desse dia mau. Já falo então de uma impossibilidade. De circunstâncias que pode bater na sua porta. Que ao cheiro das águas renovarão. Ali ele está tratando de uma árvore, mas essa árvore somos nós. Quantos de nós nessa manhã, hoje estamos destruídos? Desanimados, a ponto de chutar o balde, às vezes da família, da vida financeira, da vida profissional, da intimidade com Deus. Mas nossos olhos são terríveis, porque eles se voltam somente para as coisas ruins. Esquecemos que nessa palavra há uma garantia de esperança. Que se um dia esse problema bater na sua porta, há um Deus que te socorre. É ao cheiro das águas que renovarão as suas forças, o seu milagre, o teu sustento, a tua graça. O dia mau ele vai chegar para você, mas que nós nunca venhamos a esquecer que nós temos um Deus que nos fornece fé, que acrescenta em nós dia após dia essa porção. A porção de que nós temos a certeza que nós iremos vencer, não com a nossa força, mas com Jesus à frente de cada situação. Eu não sei o que você tem enfrentado no seu trabalho. Eu sei que você é o embaixador de Cristo naquele ambiente. E quantos de nós aqui, às vezes, temos escondido aquilo que nós carregamos aqui? Quantos de nós, às vezes, estamos agindo como agentes 007 nas escolas, no nosso trabalho, nos ambientes que nós estamos? Seu vizinho sabe que você é cristão? Na escola onde você frequenta, sabe que você serve Jesus Cristo? Porque quando esse dia mau chegar, a única certeza que nós teremos é que Jesus irá nos tirar de lá. Porque há esperança para cada um de nós. A esperança é quando a morte chegar. A esperança é quando a tristeza bater. Quando a falência querer abrir a porta. Quando a fome entrar. Há esperança. Ao cheiro das águas, não é nem a chuva, é ao cheiro das águas. E quantos de nós temos perdido a esperança do prazer da vida? Quantos aqui às vezes já até pensou em suicídio, de tirar a sua vida? Tira os olhos do problema e volta os seus olhos para Cristo. Ele pode, Ele é a situação e a resolução de todos os nossos problemas. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria é a certeza que amanhã ela virá. Não sei o que você tem enfrentado, eu sei o que eu tenho passado. Onde eu posso ver que Jesus tem me segurado. Jesus tem sustentado a minha casa. Jesus tem sustentado o meu ministério. E se eu for olhar para a minha conta bancária, irmão, meu Deus do céu.
mas não tem faltado nada na minha casa. Tem roupa para vestir, tem um carro para me andar, e eu tenho a presença do Senhor. E essa é a certeza que Jó fala para cada um de nós. Para quando vier a situação difícil, a esperança. Por isso, renove a sua fé. Leve a sério o andar com Jesus. Leve a sério o seu tempo a sós com Ele. A intimidade com Ele. Porque eu costumo falar que a nossa vida é como um ciclo. Um dia você está bem, mas o relógio ele vira. E a situação pode inverter. E é justamente nesse dia que Jó está comentando. Para a gente não tirar os olhos dele. E renovarão. E serão como árvores belas. Essa árvore fala de nós. Esse dia vai passar. Esse dia mau, ele não é para sempre. Eu declaro na sua vida que você vai vencer esse dia mau, porque há esperança. Ao cheiro das águas, o problema vai sair, a dificuldade vai sair, a doença vai cair por terra em nome de Jesus. Se você dizer que vai passar, essa situação vai passar. Só que o tempo de Deus e esse relógio não para. E Tiago, ele relata sobre isso, da nossa brevidade aqui nessa terra. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A gente pode olhar esse versículo onde o próprio Tiago faz a pergunta e ele mesmo responde. O que é a nossa vida? Algumas versões falam de vapor, outros falam de neblina. E a nossa vida é como essa neblina. Quem aqui já teve a oportunidade de viajar ou no momento de serra, vê essa neblina e logo à frente ela acaba. Assim é a nossa vida. É um vapor que aparece e desaparece. E que nesse período que a gente está aparecendo nessa terra, qual tem sido a nossa razão aqui? Qual tem sido a nossa função? A nossa vida é um resumo. E logo nós iremos desaparecer. Nós temos medo do amanhã porque nós não controlamos nem o próximo segundo. Nós temos a incerteza de que o que acontecerá com a gente quando a gente sair daqui. Muitos aqui planejaram um almoço legal com a família, mas e aí? E se a sua senha chegar? Como você está com o Senhor? Provérbios 27, 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Cabe ao seu dia o seu próprio mal. Por isso que nós temos que pensar hoje. Nós temos que amar hoje. Nós temos que estar com Jesus hoje. Não deixar para amanhã aquilo que nós temos a certeza que nós podemos fazer hoje. Quantos aqui abraçaram sua esposa, ou beijaram, ou ligaram para os seus pais? Hoje, domingo. Mês que vem eu vou na casa do fulano e eu falo que eu amo ele. Sabe aquele parente que você já esqueceu? Liga. Porque a nossa vida é como uma fumaça. Logo ela vai acabar. E o que vai prevalecer ou é a sua história ou é o seu legado.
A história, aquilo que acontece quando nós sentamos na roda, falando pessoa que já foi. Nossa, você lembra que aquela pessoa era legal? Fazer isso, fazer aquilo. O legado é diferente. Aquilo que você deixa nas pessoas. O que você tem feito para as pessoas. Para a gente caminhando para o final, o relógio ele não para, não. Misericórdia. O relógio ele é diferente do de Deus, mas ele é acelerado também. E para a gente ir finalizando, eu quero dar um breve testemunho. Em janeiro desse ano, eu sofri um acidente doméstico. Fui receber um gás em casa e estava chovendo. E para muitos que me conhecem, eu sou meio acelerado. Fui receber o gás correndo no corredor de cerâmica. Eu caí, bati a cabeça na quina do degrau e deu em média na minha cabeça, muitos viram aí, 30 pontos, interno e externo. Eu estava até olhando o laudo com a minha esposa ontem. Deu um leve traumatismo craniano. Às vezes vocês veem meio doido assim, não é por causa do tombo, não. Mas esse dia mal bateu na porta. Estava tudo planejado. Era 10h30 da manhã. A gente já estava com a comida toda pronta. Eu fui receber o gás. E se eu soubesse que poderia ser meu último dia de vida, eu tinha abraçado minha esposa. Eu teria ligado para os meus pais. Eu teria ligado para os meus amigos. Você não sabe o que vai acontecer no próximo segundo. A morte, ela chega para todos. A sua senha vai chegar. O relógio de Deus, ele não para. Por isso, conserte a sua vida com Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de levar as coisas do Senhor a sério. É tempo de largar o Netflix e buscar o Senhor no seu quarto. É tempo de mudança. E esse dia mal chegou para mim nessa sexta-feira. Mas, glória a Deus que houve livramento e eu estou aqui. Mas esse é o problema. O que eu faço quando não é a minha senha? Eu vou voltar para a mesma situação de pecado? Não. Eu tenho que melhorar cada dia mais no Senhor. Faça hoje. O tempo passa. Onde estão os seus filhos nessa manhã? Onde estão os seus pais? Você tem que perdoar alguém? Você tem que pedir perdão para alguém? Faça hoje. Conserte hoje. Você quer ver uma coisa terrível? Quem aqui já foi num velório de alguém que não pediu perdão? A pessoa grita, a pessoa chora, ela alisa o rosto, arranha o caixão, mas quem tinha que ouvir não ouve mais. E quem tinha que pedir perdão perdeu a oportunidade. Quem sabe hoje não é o dia de você, às vezes, pegar o seu telefone e ligar para quem você ofendeu. A sua senha vai chegar. E o que você vai fazer quando o relógio parar? A oportunidade é hoje. Queria que durante 30 segundos você colocasse a mão no seu coração. Curvasse a sua cabeça. E você começasse a refletir se você tem que liberar perdão na vida de alguém,
ou pedir perdão para alguém. A oportunidade, ela bate a todo instante, na minha e na sua vida. Oportunidade de mudança, oportunidade de transformação. Nós iremos ministrar uma canção e que durante essa ministração você avaliasse a sua vida. Será que é o tempo do perdão? Será que é o tempo de eu me arrepender? Será que é o tempo de eu mudar a minha vida? O relógio ele bate hoje no seu coração. E o Espírito Santo grita para cada um de nós: há esperança! Você machucou alguém? Pensa nessa pessoa. Você feriu alguém? O Senhor, Ele te revela hoje, nessa manhã. Nós te pedimos graça, discernimento sobre as nossas vidas. Traz até mesmo aquele pecado que nós já esquecemos à tona nessa manhã, ó Deus. Nós te pedimos misericórdia por cada um de nós. Nos leva ao arrependimento, nos leva à mudança. Mas um arrependimento genuíno, Pai, de transformação. Sonda nosso coração, sonda a nossa mente. É pela sua graça, é pela sua presença que nós estamos aqui te implorando pela mudança em cada um de nós. Trata a nossa alma, trata o nosso ser, o nosso coração. Tira de nós toda dureza espiritual, de achando que nós podemos lutar contra esse pecado, que nós iremos ter força. Nós não temos força se não for pelo Senhor, ó Pai. Dependa se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho. Fica de pé. Nada eu serei sem Ti. Declare isso. Só Tua presença é o que me basta. Sem Ti, Senhor, do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, eu serei sem Ti. Só Tu
presença, tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Mais uma vez, tua presença. Pela sua presença que nós estamos aqui hoje. Que o Senhor venha ser o nosso foco, que o Senhor venha ser o nosso socorro bem presente, assim como diz em Isaías, que a sua mão direita nos sustenta. O Senhor é a nossa força, a nossa alegria, a nossa razão de viver. Que nós venhamos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, daquilo que nos aflige, daquilo que nos afasta do Senhor. Coloca a mão no seu coração e peça para o Senhor. Se for necessidade de gritar, grite, mas diga: eu me arrependo do meu pecado. Eu te convido novamente ao Senhor reinar em minha vida. Tira desse ambiente toda a dureza espiritual, tudo aquilo que afasta do Senhor. Toque em nossa mente, nos nossos ouvidos. Cala a nossa boca maldita, Pai. Nós queremos estar prontos, preparados, para quando vier a volta do Senhor, nós possamos estar como aquelas 10 virgens, prudentes, com as nossas lamparinas acesas, ó Pai. Virgens prudentes em nosso meio, ó Pai. Sonda nosso coração, sonda os nossos pensamentos. Nós ansiamos pela volta do Senhor, ó Pai. Prepara os nossos dias, prepara o nosso coração, Jesus. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho. Eu te senti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. E eu vou. Irmãos, a palavra é essa, mas que você pode levar essa verdade no seu coração. Que durante os seus dias, durante a sua semana, no seu trabalho, você refletisse sobre isso tudo. O que nós temos feito daquilo que o Senhor confia em nossas mãos. O que você tem feito dessa verdade que está estabelecida no seu coração. E que você saia daqui em uma única verdade, que a sua senha ela vai chegar. Mas que quando for esse dia, você estará e esteja preparado para que a gente suba nessa grande comissão de salvação, de graça. E antes da gente finalizar, mais uma vez eu quero te pedir, se tem algum convidado nessa manhã, se você está no nosso meio, levante sua mão. Não temos ninguém? Queria que você erguesse suas mãos aos céus. E na sua intimidade,
do jeito que você ora, do jeito que você o agradece, do jeito que você o louva. Desse o melhor dos seus aplausos e glorifica o nome de Jesus nessa manhã. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Amém? Estamos finalizados. Um bom domingo a todos, que a graça do Senhor os acompanhe.